Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, pessoal, no estudo do Apocalipse, tá bom? Pega a tua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Nós vamos estudar uma das cartas que o Senhor Jesus mandou escrever ao anjo da igreja de Laodiceia, tá bom? Vamos lá. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 17. Vamos entender o porquê Jesus repreendeu essa igreja, o porquê Jesus disse essas palavras tão duras a esta igreja. Vamos lá? Laodiceia era uma cidade rica e famosa por ser um centro comercial e bancário. Possuía um sofisticado sistema financeiro com suas próprias reservas, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapetes de lã. Havia também uma escola de medicina, onde eram feitos tratamentos de doenças oculares. Hoje, restam apenas ruínas desta antiga cidade, que pode ser observadas perto do distrito de Denizli, no sudeste da Turquia. Essas ruínas são nada mais do que testemunhas melancólicas da glória do seu passado. Espiritualmente, a cidade de Laodiceia nos lembra as grandes metrópoles do mundo, onde a riqueza das indústrias, do comércio e do setor de prestação de serviço se concentra nos grandes bancos. São centros que ostentam tanto riqueza quanto orgulho, em contraste com outras cidades e comunidades mais simples, onde a miséria exala o cheiro da corrupção e das injustiças sociais. As facilidades, os encantos e o conforto dessas grandes metrópoles têm impelido suas sociedades ao comodismo espiritual. O farto entretenimento embriaga a alma dos seus povos a tal ponto que a palavra de Deus passa despercebida de quase todos eles. Chega a ser desnecessária. Nessas culturas, a liberdade tem se confundido com a promiscuidade, o amor com o sexo e a família com a reprodução sem planejamento nem estrutura para dar às crianças a mínima condição de se tornarem pessoas bem formadas. Os habitantes de Sodoma e Gomorra ficariam corados de vergonha se vivesse hoje nessas grandes cidades. A igreja em Laodiceia estava no meio dessa cidade abastada, desfrutando materialmente de tudo o que ela podia lhe oferecer, mas sem oferecer nada de volta àquela sociedade perdida. Em vez da igreja fazer a diferença entre os incrédulos, era eles que a influenciavam. Os cristãos ali simplesmente se adaptavam aos costumes da sociedade, acomodados na autossuficiência de seu bem-estar material ou obcecados por essa busca. O resultado disso era mornidão espiritual. O Senhor Jesus usou a linguagem do quente, frio e morno, porque Laodiceia não tinha fonte de água natural. Toda a água da cidade vinha por dutos de duas cidades vizinhas, Colossos, que tinha uma fonte de água fria, e a Herápolis, que tinha uma fonte termal com água quente. Mas pela distância percorrida, quando a água chegava em Laodiceia, tanto a fria quanto a quente já estavam mornas. Quer dizer,
não servia nem para refrescar, nem para curar. Assim era a situação espiritual de Laodiceia e continua sendo a de muitos cristãos hoje. Pela distância da fonte de águas vivas, cristãos que vivem longe da palavra de Deus, do jejum e da oração, do fervor da prática da fé, não da mera prática religiosa, vão amortecendo espiritualmente, até não fazerem nenhuma diferença no meio onde vivem. Materialmente, não lhes falta nada, mas na verdade lhes falta tudo, pois falta o principal, a chama viva do Espírito de Deus dentro de si. Infelizmente, muitos cristãos acham que fazem a diferença no meio em que vivem ao responderem às provocações, brigarem com grupos defensores dos homossexuais e participarem de passeatas. Porém, a diferença que o cristão faz na sociedade é principalmente por meio de seu comportamento e de seu exemplo de caráter, seguindo a ordem do Senhor Jesus. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Se vocês for em Lucas capítulo 6, versículo 31, pessoal, você vai encontrar essa passagem que Jesus diz: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. O que Jesus quer dizer? Você quer que faça igual com você, então você faz para os outros também. Então, se nós queremos o bem, nós temos que praticar o bem. O que a gente planta, a gente colhe. Vamos dar continuidade. A mornidão espiritual nem sempre é visível a olho nu. Na maior parte dos casos, o morno parece perfeitamente santo por fora. Mas não adianta frequentar a igreja, cantar louvores, decorar versículos, evangelizar, jejuar religiosamente e não praticar nenhum ato ilícito exteriormente. Se você não vive em obediência à palavra de Deus, nas coisas que ninguém consegue ver. Viver a palavra de Deus é a prática da fé, é sobretudo obedecer ao Senhor Jesus. E isso inclui perdoar aos que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, amar os que nos amam, os que não nos amam, pessoal, e levar a luz por onde estivermos. A única maneira de conseguir viver essa palavra é ser preenchido pelo Espírito Santo. Meras práticas religiosas ou discursos religiosos não têm validade para Deus. O que ele realmente leva em conta é a obediência à sua palavra. Avalie sua condição atual. Você tem sido quente ou frio ou morno? Se percebe que está como a igreja de Laodiceia, aproveite a oportunidade e abra a porta para que o Senhor Jesus mude a sua situação espiritual, antes que seja tarde. Pessoal, muito forte, né? Nós vamos dar continuidade ainda nesse estudo de Laodiceia, porque o contexto é muito grande. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco mais referente à repreensão de Jesus. Você vê que o porquê Jesus está dizendo aqui, não é nem esmorno, não é nem quente e nem frio. Nem frio, nem quente. Está morno. O que quer dizer isso? Aqui o Senhor Jesus não está falando para o incrédulo. Ele está falando diretamente para o povo dele, a igreja dele. É aquele que já é uma pessoa de Deus mesmo. A mornidão, pessoal, acontece quando a gente deixamos de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo. Você tem que parar e pensar, eu tenho mais inclinação em fazer as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Aí você para e pensa, quando a gente está quente, a gente quer fazer as coisas de Deus. Quando a gente está morno, a gente fica meio assim. E isso pode acontecer com todos nós. Todos nós que somos servos, somos cristãos, praticantes, que obedecem a palavra de Deus. Pode acontecer se a gente não vigiar. Esse é o motivo que Jesus repreende essa igreja. Para quê? Para que nós podemos se espelhar nessa palavra
nessa carta e nós venhamos se avaliar e ver se a gente está esfriando ou não na fé. Se porventura eu estiver esfriando, depois de eu ler essa passagem, eu vou me avaliar. Eu vou ver como está a minha vida, a minha fé. E se estiver esfriando, eu vou orar ao meu Senhor, para que Ele venha me ajudar e me mostrar o porquê eu estou esfriando. Pessoal, você vê que um pouquinho adiante falou referente também ao Espírito Santo. Referente à fé, para você manter a fé viva. A única maneira de você prevalecer na fé, prevalecer obedecendo a palavra de Deus, é sendo cheia ou cheio do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, os teus dias estão contados. Você não prevalece na fé. Você não vai prevalecer obedecendo a palavra de Deus, não adianta. Pode demorar 1 ano, 2, 10, 1 hora você cai, você não aguenta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso escudo. É ele que nos reveste de todas as setas do inferno. Talvez venha um mau pensamento na tua cabeça. Se você não tiver o Espírito Santo, a dúvida entra. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo, que é o teu guia, o teu condutor, que vai te conduzir a fazer o certo. Se vem um mau pensamento na minha cabeça, pessoal, logo o Espírito Santo, ele já me mostra e ele fala o que é certo e o que é errado. Ele me dá direção, ele me guia, me conduz a fazer a vontade de Deus. Ah, Rodrigo, então você é invencível? Não. Eu tenho uma escolha: obedecer a Deus ou os maus pensamentos que vêm do diabo. Eu escolho, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Rodrigo, mas você é cheio do Espírito Santo, se você não obedecer, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai embora, vai me deixar. Por quê? Porque eu já tinha deixado ele. Se você for conversar com uma pessoa e dar um conselho para ela, e ela não te ouvir, você vai ficar chateado. No dia seguinte, a pessoa comete algo errado e você dá outro conselho, e ela não ouve, você vai, como que fala, no mundo, a gente vai esfriando, né? A gente vai perdendo o amor por aquela pessoa. Você fala, eu lavo as minhas mãos. Assim acontece no mundo espiritual. Quando a gente não ouve o Espírito de Deus, ele se sente que a gente não quer ele. E verdadeiramente a gente não quer quando a gente não obedece. A gente não dá ouvido. E aí o Espírito Santo vai fazer o quê dentro da gente? Dentro de nós. Ou dentro de mim, se eu não obedeço ele? Ele vai se retirar. Então, para que o Espírito Santo permaneça dentro do meu ser, eu tenho que obedecer ele. Obedecer às direções que ele tem me dado. Eu tenho que mostrar que ele é o meu tudo. Que sem ele eu estou perdido. Eu tenho que mostrar para o Espírito Santo, o Senhor é o meu guia. Se o Senhor me deixar por alguma falha minha, o que vai ser de mim? Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Nunca me deixe. Então, eu adoro o Espírito Santo, eu amo ele, porque sem ele eu não seria nada. Nada. Assim, é uma pessoa sem o Espírito Santo, não é nada. Então você precisa do batismo no Espírito Santo. E para você receber o batismo no Espírito Santo, para que você não esteja, como diz a palavra, nem quente nem frio e nem quente, esteja morno. E essa mornidão, infelizmente você perde a tua salvação, tá? Porque a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus. E se a gente tem fé em Jesus, a gente obedece a palavra dele. E se a gente não obedece, é porque a gente não crê. Então, há um passo, há um processo. Primeiro você vai se purificar. Se você comete algum pecado aí, se você vem cometendo pecado, traição, talvez você vem cometendo adultério, você está em fornicação, tente se acertar. Fuja do pecado, fuja de toda aparência do mal. Toda aparência do mal você tem que fugir. Se você vê que aquilo desagrada a Deus, meu Deus, aquilo que te desagrada o Senhor, você tem que fugir, você tem que correr, abaixa a tua cabeça. Não fique discutindo, não brigue, não faça fofoca, não minta,
Negue os desejos do teu coração, da tua carne. E aí você vai começar a se santificar a Deus. Você vai começar a ler a palavra de Deus pela manhã, quando você acordar, primeira coisa do dia, vou ver o que o meu Deus quer falar comigo. Consulta Deus, fale com Ele, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Me dá uma direção, fala comigo, eu vou ler a tua palavra. E aí Deus vai falar com você com certeza. À noite, antes de dormir, agradece a Deus. Oh meu Deus, hoje eu pequei. Hoje eu falei com certeza. Me perdoa se eu errei. Talvez em um mau pensamento. Talvez eu respondi alguém. Oh meu Pai, tem misericórdia. Eu tive um mau olhar. Um desejo mau no coração. Me perdoa. E assim, você vai se santificando. Confessando a Deus que você depende dEle. Depende. A palavra fala, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, você deve confessar que você não consegue sozinho ou sozinha. Confesse ao Senhor e Ele vai te ajudar. Porque Jesus disse, aquele que vir a mim de modo algum eu lançarei fora. Então vai até Ele. Confesse que você não consegue sem Jesus. Fala, Jesus, eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso da tua ajuda. E aí, você se santificando, você vai se batizar nas águas. Rodrigo, mas eu não estou sentindo no meu coração. Não espere o teu coração falar, não. Porque a palavra fala que do coração procede todas as coisas ruins. Do coração a gente é enganado. Enganoso é o coração e quem o conhecerá? A palavra fala. O próprio Altíssimo fala. Então não vá pelo teu coração. Vá pela palavra que está escrito. Pela palavra de Deus. E aí você vai arrebentar. Aí você vai conseguir desenvolver na fé. Ao contrário, você não consegue se você for pelo teu coração. Então tome uma decisão, largar o pecado, comece a se santificar a Deus. Busque a palavra de Deus, leia como eu te falei, pela manhã, leia à noite, confesse os teus pecados, confesse que Jesus é o único Senhor e que você não consegue fazer nada, você não consegue viver, você não consegue prevalecer na fé sem Jesus. E vá na casa de Deus buscar a palavra, se reunir. Uma reunião de pessoas adorando a Deus é muito forte. Então a gente precisa desta água, deste alimento. O Espírito Santo precisa. Se eu deixar de ler a palavra do meu Senhor, o que vai acontecer? Eu vou esfriar e eu vou ficar morno. Por quê? Porque a palavra de Deus é o combustível para a minha fé. Ela é o combustível, eu tenho uma chama aqui. E esta chama é o Espírito Santo, tem um fogo. E se eu não alimentar com combustível, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai esfriar, vai apagando. Então você tem que ler a palavra, você tem que buscar a palavra de Deus na igreja também, é muito importante. Porque vem dias que não vai ter a igreja, tá bom, pessoal? Então aproveite, tome uma decisão, determine aí na tua vida, dia tal, eu vou estar na casa de Deus, todos os dias X da semana. Determine, oh meu Deus, toda quarta-feira eu estarei na casa de Deus. Todo domingo eu estarei na casa de Deus. Todos, não importa o que aconteça, eu estarei lá como prioridade, como primeiro na minha vida. Você tem que determinar, se você não determinar, você não consegue. Tem que ter uma determinação. Faça um voto com Deus. Fala, meu Deus, eu faço um voto com o Senhor que todo dia que você determinar, eu estarei na tua casa, ouvindo a tua palavra. Eu quero aprender. Pessoal, a palavra de Deus, ela é uma espada. E você usa uma espada para lutar. Então você vai aprender a palavra de Deus para que você possa lutar. Contra quem? Contra os maus pensamentos, contra uma seta do inferno que vem contra a tua vida. Então a palavra de Deus é para revidar os ataques espirituais. Jesus disse para o diabo, está escrito, somente ao Senhor servirás, somente ao Senhor adorarás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus revidou com está escrito. Jesus usou a passagem bíblica. Por quê? Porque é a espada do Espírito Santo. Assim que você se batizar nas águas, você vai buscar com mais força ainda o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo não vem na tua vida porque você merece. Nós não somos merecedor, pessoal. Mas ele vem porque a gente quer. Quando a gente quer, a gente busca, a gente pede, a gente clama, a gente jejua, a gente sacrifica.
Quando a gente quer, a gente sacrifica. Então, começa a sacrificar. A partir de hoje, os desejos do teu coração que você sabe que te faz mal. Tá bom? Isso é o que Deus manda dizer para você, pessoal. Acelere, atente-se, porque o tempo está próximo. O Senhor Jesus está voltando. Se atente, para que você não seja pego despercebido ou despercebida. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Tchau.